e bem-vindos. O que é que acontece mesmo nos bastidores dos recursos humanos? É uma pergunta que muita gente faz. Bem, hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos seguir a jornada completa de um colaborador a sério, desde aquele primeiro clique para se candidatar até se tornar uma peça-chave na equipa. Vamos a isso? Mas antes que arrancarmos com essa jornada, temos de parar um bocadinho numa questão. Uma questão que, no fundo, define tudo na gestão de pessoas. E a pergunta é esta: o que é mais importante? Ser eficiente ou ser eficaz? Podem parecer sinónimos, mas a diferença é abissal. A distinção até é simples, mas uau, é mesmo poderosa. Eficiência, no fundo, é sobre fazer bem as coisas. É otimizar, poupar, não desperdiçar. Imaginem uma linha de montagem a funcionar que nem o relógio suíço. Isso é eficiência. Agora, eficácia. Bem, eficácia é fazer as coisas certas. É atingir o alvo, cumprir a missão. Por que é que isto é tão importante? Porque uma empresa pode ser super eficiente a produzir um produto que ninguém quer comprar. E nesse caso é totalmente ineficaz. O segredo, como em quase tudo na vida, está no equilíbrio entre os dois. E claro, esta dualidade reflete-se em duas grandes filosofias de gestão. Por um lado, temos a abordagem hard. Esta vê as pessoas, bem, quase como peças de uma máquina. Um recurso que tem de ser gerido com o máximo de controle e eficiência. É tudo sobre números. Em total contraste, temos a abordagem soft. Aqui, a metáfora é outra. As pessoas são como um jardim que precisa de ser cuidado. O foco está na motivação, na comunicação, no bem-estar, para que os melhores resultados possam literalmente florescer. Na prática, a maioria das empresas vive a tentar caminhar nesta corda bamba, a equilibrar o melhor dos dois mundos. E olhem, esta citação do John Rockefeller encaixa aqui que nem uma luva. Uma boa gestão consiste em demonstrar às pessoas comuns como fazer o trabalho de pessoas excepcionais. É isto, é brilhante, não é? A gestão, e os RH por consequência, não é só sobre ir buscar estrelas ao mercado. Não. O verdadeiro desafio é criar os sistemas, o ambiente certo, para que pessoas normais consigam atingir um desempenho absolutamente extraordinário. E a própria função de RH, se pensarmos bem, teve uma evolução incrível. É uma história fascinante. Começou de uma forma muito humilde, com os guarda-livros, que basicamente só apontavam registros. Depois, com a agitação da Revolução Industrial, apareceram os Welfare Officers, figuras que se preocupavam com as condições mínimas dos trabalhadores. Já no século XX, isto evoluiu para os serviços de pessoal, a coisa começou a ficar mais séria, a formalizar contratos, pagamentos, mas a verdadeira revolução aconteceu ali nos anos 80. Foi aí que os RH deixaram de ser vistos apenas como um centro de custos e passaram a ser o parceiro estratégico que são hoje. Muito bem, com este contexto em mente, vamos então entrar na primeira grande etapa da nossa jornada, o processo de contratação. Vamos ver como tudo isto se aplica na prática. Então, entrevistas. Quem já passou por elas sabe que nem todas são iguais, pois não? Há vários tipos. Por exemplo, a sequencial. Fala-se com uma pessoa, depois com outra, depois com outra. A ideia é ter várias perspectivas. Depois há a entrevista em duo, com 2 entrevistadores ao mesmo tempo. Isto permite fazer perguntas mais a fundo. O painel, com ainda mais gente a entrevistar, serve para tentar reduzir o risco da decisão depender só do feeling de uma pessoa. E a famosa entrevista de grupo. Essa é para ver quem se destaca, quem sabe liderar, quem consegue colaborar sob pressão. E não é só o formato que muda. As perguntas também são escolhidas a dedo. As perguntas comportamentais baseiam-se numa ideia simples. O passado prevê o futuro. Fale-me de uma vez em que. Já as situacionais são sobre o futuro. O que é que faria se? Testam o raciocínio em cenários que ainda não aconteceram. As perguntas abertas, essas são para dar palco ao candidato, para que possa mostrar o que vale. E depois temos as simulações, o famoso role-playing. Aqui testa-se a coisa na prática. Mas no final do dia, o objetivo de tudo isto é só um: tentar adivinhar com a maior certeza possível como é que aquela pessoa se vai sair no futuro. Ok, parece tudo muito científico, muito estruturado, mas a verdade é que o processo de seleção está longe, muito longe de ser objetivo. Na realidade, é um autêntico campo minado. Um campo minado de armadilhas psicológicas, de vieses inconscientes que nos podem pregar partidas. E a primeira mina, talvez a mais perigosa de todas, é a da primeira impressão. É assustador, mas há estudos que mostram que muitos entrevistadores tomam uma decisão, a nível subconsciente, claro, nos primeiros minutos, às vezes até nos primeiros segundos. E o que é que acontece a seguir? Bem, o resto da entrevista serve apenas para procurar provas que confirmem essa decisão instantânea que já foi tomada. A seguir temos 2 efeitos com nomes curiosos, o efeito de halo e o efeito de Horn. O de halo é quando uma única coisa boa, a pessoa andou numa universidade de topo, cria uma auréola à volta dela e de repente tudo o que ela diz parece genial. O efeito de Horn é exatamente o contrário.
Uma única coisa má, um aperto de mão frouxo, por exemplo, e pronto, cria uns chifres na pessoa e a partir daí toda a avaliação fica contaminada por essa impressão negativa. E isto leva-nos direitinhos à profecia autoconfirmatória. É quase inevitável. Se o entrevistador simpatiza com o candidato, por causa do efeito de halo, por exemplo, ele vai, sem se aperceber, começar a fazer perguntas mais fáceis, a abanar a cabeça em concordância, a procurar ativamente coisas que confirmem que ele tinha razão sobre aquela pessoa. E, claro, o oposto também acontece. É um ciclo vicioso. E por fim, o grande elefante na sala, os estereótipos. Este é talvez o mais feio de todos. É aquele erro básico de pegar numa generalização qualquer sobre um grupo, não importa se é sobre idade, género, nacionalidade, e aplicá-la a uma pessoa que está à nossa frente, ignorando completamente quem ela é como indivíduo. É uma das armadilhas mais comuns, sim, mas também uma das mais injustas e prejudiciais. Ok, mas vamos imaginar que o nosso candidato conseguiu navegar este campo minado e conseguiu o emprego. Fantástico! Mas a jornada está muito, muito longe de acabar. Na verdade, só agora é que começa a parte interessante. Agora o foco muda para a integração na nova tribo. O nome técnico para isto é socialização organizacional. E não, isto não tem nada a ver com festas e jantares de Natal. Estamos a falar de algo muito mais profundo. É o processo de aprender as regras não escritas do jogo. Como é que as pessoas falam umas com as outras? Quem é que toma as decisões a sério? O que é que a empresa diz que valoriza? E o que é que ela valoriza mesmo? É a transformação de um estranho no ninho num verdadeiro membro da equipa. E este processo de socialização tem normalmente 3 grandes atos. O primeiro ato acontece ainda antes do primeiro dia de trabalho. É a fase de pré-ingresso, tudo aquilo que a pessoa imagina e ouve sobre a empresa. Depois vem o segundo ato, o encontro. Este é um momento do choque ou do encaixe. É quando a realidade do dia-a-dia bate de frente com as expectativas. É um período super sensível. E, finalmente, o terceiro ato, a metamorfose. É aqui que a pessoa se ajusta, internaliza as normas e, pronto, veste a camisola. E as empresas não deixam isto ao acaso. Elas usam várias táticas para moldar esta experiência. Por exemplo, o contexto pode ser super formal, com um programa de integração todo direitinho, ou pode ser informal, do género senta-te ali ao lado e aprende. Pode ser um a um ou em grupo. O conteúdo também varia. Pode ser sequencial, tipo escola, passo a passo, ou pode ser mais aleatório. Aprende-se à medida que os problemas aparecem. E a nível social, a coisa também muda. Pode haver um mentor, um padrinho, para guiar o processo e seu serial. Ou então a pessoa é deixada aprender sozinha, o disjuntivo. Cada uma destas escolhas, ufa, tem um impacto gigantesco em como a pessoa se vai sentir. Muito bem, o nosso colaborador já está integrado. E agora? Agora começa o jogo a longo prazo. Vamos ver qual é o papel dos RH no crescimento e na permanência das pessoas na empresa. Porque, claro, entrar e integrar-se é só o aquecimento. Hoje em dia, a gestão de talentos é vista como um ciclo, uma espécie de motor que nunca para. Primeiro, o grande desafio é atrair as pessoas certas. E isso não é só com anúncios, é criando um ambiente onde as pessoas querem estar. Depois que elas estão dentro, é preciso desenvolver, dar formação, abrir portas para crescer na carreira. E claro, o passo final, e talvez o mais difícil, reter. E isso faz com compensação justa, benefícios que fazem sentido e, muito importante, feedback constante para que as pessoas se sintam valorizadas. E agora, preparem-se para um número que pode surpreender. Cerca de 80% de toda a comunicação numa empresa é informal. Não é nos e-mails, não é nas reuniões formais, é na conversa de café, é no corredor, é aí que a verdadeira cultura acontece, é aí que se constrói a confiança, é aí que muitas vezes nascem as ideias mais geniais, é esta rede invisível que realmente faz a máquina andar. E esta citação do Carlos Slim vem mesmo a propósito. Nos tempos que correm, não é suficiente saber pescar, sendo igualmente necessário saber como comercializar e distribuir o peixe. É isto. Traduzindo para o nosso mundo, não basta uma empresa ser boa a pescar talento, isso é só o começo. Depois, é preciso ter os sistemas para comercializar e distribuir esse talento por toda a organização, para o aproveitar ao máximo. E tudo isto nos traz naturalmente a reta final da nossa conversa, olhar para o papel estratégico que a gestão de pessoas tem no mundo de hoje. Portanto, se há uma ideia a reter de tudo isto, é esta. Os recursos humanos fizeram uma viagem e tanto. Deixaram de ser aquele departamento da papelada, dos contratos e dos pagamentos, para se tornarem um verdadeiro parceiro estratégico no negócio. Hoje, são absolutamente essenciais para uma empresa conseguir inovar, ser competitiva e, no fundo, ter sucesso a longo prazo. E para fechar, queria deixar uma pergunta no ar para reflexão. No mundo onde a inteligência artificial e a automação estão a tomar conta de cada vez mais tarefas administrativas dos RH, qual vai ser o verdadeiro, o insubstituível papel do elemento humano dentro dos recursos humanos? O que é que sobra que só nós humanos podemos fazer? Fica a questão. Muito obrigado por terem acompanhado esta jornada.